Olá, meus amigos, sou o professor César Bodão, estou aqui para mais um tópico sobre conhecimentos pedagógicos. Agora nós vamos falar sobre currículo, elaboração e prática, como elaborar o currículo na escola. Nós já vimos no vídeo anterior que o currículo hoje não se detém apenas à grade curricular, aos conteúdos da escola como na educação tradicional. Ele é um pouco mais amplo, ele faz parte de todo o conteúdo e todas as manifestações e práticas relacionadas à vida escolar do educando, tá? Então vamos lá, ó. A organização do currículo da escola merece um debate mais acentuado, pois concebe a intencionalidade do projeto pedagógico e da prática educativa da escola. Vejam, então currículo não é mais só a grade curricular. Isso você pode colocar lá quando você estiver fazendo a sua redação, tá? Então, vejam bem, não é mais só a grade curricular, não são mais os conteúdos, tá? Ele é o quê? Intencionalidade do projeto pedagógico e da prática educativa da escola. Toda a intenção que você vai colocar no PPP, no projeto político pedagógico da escola, você deve colocar também, deve ser feita através do currículo. Porque o currículo ele pode ser escrito no papel e pode ser um currículo oculto. O currículo oculto é aquele necessidade da escola que não estão necessariamente no papel. Mas você pode pegar aquilo e colocar no papel. Isso é a necessidade básica da escola que deve ser colocada no papel. E aí isso vai formar o seu PPP, tá? Então, representa um norte, um direcionamento a seguir pela escola e as orientações que darão sustentação à prática pedagógica mediada pelo professor e desenvolvida com os alunos em diferentes espaços educativos. Então, presta atenção, ó. Representa um norteamento, um direcionamento que deve ser seguida pela escola e as orientações que darão sustentação à prática pedagógica, mediada pelo professor e desenvolvida com os alunos em diferentes espaços educativos. Então, você tem que se desenvolver com a comunidade escolar, o currículo, principalmente com os envolvidos diretamente na educação, que são os alunos e professores. Esses sabem as necessidades da escola e, a partir dela, você cria quais são os procedimentos que devem ser colocados diariamente para que as pessoas possam ter educação, juntamente, obviamente, com a grade curricular, com os elementos do currículo lá já mencionados, conteúdos e etc. Tá? Então, vejam bem, quando nós tratamos de currículo, nós estamos tratando, obviamente, dos elementos essenciais hoje que vão nortear o bom andamento da escola, o bom andamento do desenvolvimento da educação na escola. É isso que é o currículo hoje, tá? Bom, termo interessante sobre currículo, olha só. O termo currículo vem do latim. Currículo vem de correr, né? Significa pista de corrida. Currículo significa pista de corrida. Então seria o percurso que se trilha. Então o currículo deve estar relacionado ao projeto pedagógico, à política educacional da escola. Qual a diferença do currículo de hoje para o currículo antigo, então? Para o currículo tradicional? É que o currículo tradicional ele vinha já imposto para você. Então, o MEC mandava para a escola um livro e você seguia aquele livro. Vejam bem, as orientações daquele livro necessariamente não eram orientações para a sua escola. Muitos dos conteúdos que estavam ali não serviam para a sua escola, pois não atendiam às necessidades básicas que você tinha na sua unidade escolar, certo? Então, esta lógica, a partir da LDB 9394/96, ela é invertida. Ela é invertida no seguinte, de você buscar as necessidades da sua escola, juntamente com os livros didáticos, formar, a partir daí, um preceito pedagógico que deverá ser seguido. Então, o currículo ele deve estar nesta perspectiva, relacionado ao projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico ele se relaciona com o conteúdo que você tem na escola, com as necessidades que você tem na escola e a política educacional da escola, tá? Que está no PPP, no Projeto Político Pedagógico. Então, o currículo deve buscar isso. Quais são as necessidades da escola, quais são o
os conteúdos relacionados a essas necessidades e para que a escola possa caminhar qualitativamente atendendo as necessidades da sua comunidade, tá? Olha lá, assim como o PPP, Projeto Político Pedagógico, o currículo escolar pode ser revisto. Então vejam bem, todo o currículo ele deve ser revisto, porque de repente eu tenho uma necessidade que surgiu de última hora. Então isso é muito importante. Preste atenção. Eu tenho um currículo que eu estou seguindo, mas naquele mês ou naquele ano, ou sei lá, surgiu a necessidade de colocar algo que não estava previsto no currículo. O que é que eu faço? Eu tenho que prever esta necessidade antes e abrir brecha para que isso seja colocado no currículo, tá? Pois os conhecimentos produzidos seguem a dinâmica da produção da sociedade. Logo, deve ser atualizado, sem desconsiderar os conteúdos considerados clássicos. Então, o que está falando? Sociedade é dinâmica? Meu bairro é dinâmico? A minha escola é dinâmica? Ela tem necessidades diárias? Sim. Então, essas necessidades podem estar no currículo. Se for uma coisa que a escola considere necessária, ela abre brecha. Agora, os conteúdos clássicos, você não pode desprezar. Por quê? Porque são conteúdos sistemáticos, sistematizados, tá? Conteúdos de história, geografia, de língua portuguesa, de ciências, de matemática, esses não podem ser, né? Agora, a matemática vai ser usada para quê? Isso eu posso colocar no currículo. Surgiu um elemento novo agora que é fazer a classificação de algumas coisas que vieram na escola. Então eu preciso usar a matemática, posso colocar no currículo, sem problema, tá? Então, olha, primeira coisa, o currículo é dinâmico. O currículo é dinâmico. Eu vou colocando as coisas no currículo na medida da necessidade que eu tenho na minha escola. Então, o currículo é muito dinâmico, certo? Se o currículo é dinâmico, então eu posso incluir as coisas que estão no currículo, as necessidades da escola no currículo, sem desprezar os conteúdos clássicos, os conteúdos prévios, os conteúdos que vêm já embutido em qualquer currículo, tá? Então, não há dúvida que o documento expressa a intencionalidade da escola. Ficou claro isso? O documento, o currículo, expressa a intencionalidade da escola. O que significa isso? Significa que tudo que eu tenho de importante na escola deve estar no currículo. Porque se é importante, eu preciso desenvolver, eu preciso falar sobre ele. Quanto ao processo de ensino e de aprendizagem, os conteúdos abordados, a metodologia empregada, a relação professor-aluno, o processo de avaliação da aprendizagem, dentre outros, tá? Tudo isso tem que estar no meu currículo hoje. Veja, olha a diferença do que era o currículo anteriormente e de que é o currículo hoje. Anteriormente, currículo era sinônimo de conteúdo pré-colocado na escola, para a escola, certo? Hoje, totalmente diferente. É a intencionalidade que deve ser posta no currículo, tá? Olha lá. O documento não pode ser engessado. O que é engessado, moçada? O que é engessado? É aquele currículo pronto. Aquele currículo que não pode mudar. Aquilo que está lá e eu tenho que seguir, tá? Então, quando eu engesso o currículo, eu desprezo o currículo oculto da escola. E muitas coisas que estão no currículo oculto da escola, aquele currículo do dia a dia, aquelas necessidades do dia a dia, que até são implementadas com o currículo engessado, mas que não são, digamos, legais do ponto de vista da elaboração curricular, eu desprezo. Então, o documento não pode ser engessado, tá? Assim como o projeto pedagógico deve ter uma dinâmica que possibilite sua revisão por meio de uma avaliação em conjunto. A elaboração curricular não deve ser feita pelo diretor da escola, pelo coordenador pedagógico. Ela deve ser feita em conjunto com os elementos diretamente relacionados à escola. Por quê? Porque quando eu faço um currículo de uma pessoa, eu estou desprezando
as opiniões de quem faz parte diretamente da escola também, que são os alunos, professores, tá? Então tem que ser feito em conjunto, tem que ser feito na coletividade. Porque se não for feito na coletividade, ele vira um currículo da pessoa e não da escola. E o currículo deve ser da escola. Quem está lá na escola sabe das necessidades. Uma pessoa talvez não saiba de toda a necessidade escolar. E aí eu tenho um problema sério de currículo. Correto? Então, vejam bem, o documento não pode ser engessado. Ele tem que abrir possibilidades de ser feito por várias pessoas e, principalmente, ter a possibilidade de estar aberto a novas inserções. Tá bom? Olha aqui. A história nos mostra que o currículo significou a relação de matérias ou disciplinas com seus conteúdos determinados e organizado em uma sequência lógica e rígida. Já falamos para vocês sobre isso, mas não custa nada a nós retomarmos esse assunto. Presta atenção. O currículo era pré-determinado. Pré-determinado. E o que isso significa? Significa que ele vinha para a escola e ele era colocado na escola como uma coisa obrigatória a ser seguida. Vejam, até hoje não há escola que trabalham, por exemplo, escolas particulares na sua maioria, trabalham com apostilamento de material, porque elas visam a um objetivo. Vamos deixar isso muito claro. Elas visam a um objetivo. A escola particular visa a colocar o aluno na universidade. Então ela tem esse objetivo. Os outros são objetivos secundários. Conclusão. Então, se eu coloco meu filho numa escola em que o objetivo é passar no Enem e os outros objetivos estão deixados de lado, essa criança vai ter um currículo direcionado para isso. Então, ela vai ter uma apostila rígida direcionada para isso. Outros elementos não precisam se preocupar. Quem se preocupa com isso é a sociedade, a mãe, o pai. Eu me preocupo com o seu filho aprender conteúdos para que ele passe no Enem. É para isso. Certo? Então, vai de encontro e não ao encontro disso aqui. De encontro, vai no sentido contrário, ao encontro no mesmo sentido. Então, vai de encontro ao que nós estamos colocando aqui. Tá? Aqui, o sentido é outro. Não é uma apostila, não é um estudo pré-determinado, não é um elemento lógico e rígido. São elementos que vão ser flexíveis. São elementos que vão ser colocados no currículo escolar para que a escola possa ter a sua dinâmica, possa caminhar. Bom, o que mais? Ainda é comum ver esse tipo de organização curricular nas escolas, esse rígido que nós falamos. Porém, esse termo recebeu mudanças em seu significado à medida que os estudos avançaram nessa área, acompanhando também as mudanças sociais. Tá? Vejam. Significado da educação hoje, para alguns pais, principalmente, é aquele significado de uma escola boa, porque ela faz com que o aluno chegue ao Enem e tenha êxito no Enem. Tá? Então, para os pais, qualidade significa ensinar conteúdos, ensinar perspectivas para que o aluno possa passar no Enem. E isso é uma escola de preparação. Tá? Então, nós vamos ter muito claro no Brasil escolas preparatórias e escolas formadoras. As escolas que têm formação, elas formam um aluno como cidadão. Ela não forma um aluno robô para passar no Enem. Não é isso, para deixar para ser cidadão depois. Não, ela forma um aluno para ser cidadão. Então, as escolas formadoras, ela não só prepara para o Enem, mas forma a questão do caráter, a questão das perspectivas éticas, a questão da cidadania, da ajuda ao próximo, tudo isso aí. Quem faz muito bem isso são as escolas religiosas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula
da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.